Bom dia. Bom É um dia. prazer ficar escutando aqui o Cláudio Couto. Muito bacana o trabalho dele. Análise sempre precisas, né, minha querida? Tivemos semanas, né, nas últimas movimentadas ali no campo da economia, dólar, Banco Central, né, e suponho que você também não está nada satisfeita, né, minha cara, com certos aspectos da gestão econômica do governo, aquele corte ainda não totalmente esclarecido, mas enfim, tantos aspectos correndo por aí. Como que você viu toda essa história do Banco Central? O Campos Neto saiu de férias, né, ficou galípolo. Como tem avaliado todo o cenário econômico, minha cara? Sim, nessa área da economia, parece que entra governo, sai governo, não muda nada, né, Rafael? O setor financeiro continua mandando, as medidas aí sendo aprovadas, né? Você vê na área da questão da securitização, que a gente combateu tanto, você me deu tantas oportunidades aqui. O que Temer e Bolsonaro não conseguiram aprovar foi aprovado agora nesse governo, não é? Esse projeto a gente já está preparando a ação de inconstitucionalidade. Mas o Lula A, sancionou no final das contas? como? O Lula sancionou o projeto? Sancionou, Sancionou. sancionou sem um veto, né? Porque ali o projeto ele está bem redondo, ali, bem cifrado para implementar aquele esquema que a gente denunciou aqui tantas vezes, né? E que tem a ver também um pouco com esse desenho dessa reforma tributária que a Bruna me pediu para abordar aqui hoje também com você. É, E passou também, né? Outro projeto que vinha aí há anos, esse projeto que foi aprovado, vem daquela PEC 45, que foi apresentada em 2019 e foi aprovada agora também, né? Regulamentada, inclusive, nos últimos dias, com aquela discussão toda em torno da carne, mas que, na verdade, assim, faz uma modificação muito grande e as pessoas vão pagar essa conta, né? Na área das finanças, o que o Banco Central tem feito há anos, né? Desde que ele criou, fabricou aquela crise para pavimentar o caminho para o golpe contra Dilma, que ali ficou muito evidente, porque no governo Dilma, apesar de muitos equívocos, a gente vinha num período de inflação relativamente controlada, vinha com emprego em condições muito boas, e a Dilma tinha pulso firme para muita coisa que ela não deixava passar. Ali, claramente, Rafael, o Banco Central foi aumentando a taxa de juros até chegar naqueles 14,25 absurdos e manteve ali por mais de um ano, sangrando a economia brasileira, até mais do que agora. Durante o governo Lula chegou a 13,75, lá chegou a 14, né, e 25. Então, há muito tempo, o Banco Central já viu que quando ele sobe muito a taxa de juros, a base, e enxuga dinheiro da economia. Como é que ele enxuga? Com a bolsa banqueira. Os bancos ainda ganham mais ainda com esse enxugamento de moeda. Ele retira moeda da economia justamente quando a Selic está alta. Os bancos não querem correr risco para emprestar para qualquer pessoa ou empresa. Eles preferem colocar o dinheiro lá no Banco Central e ganhar diariamente o que a gente chama de bolsa banqueiro, a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, né? Sobra de caixa é o dinheiro que é o nosso dinheiro que está lá nos bancos e que eles deixam de emprestar. Então, aquilo ali que eles deixam de emprestar, eles depositam no Banco Central e ganham, no mínimo, a Selic diariamente. Então, esse enxugamento de moeda que o Banco Central faz, atualmente, nós estamos falando de um enxugamento de 1,5 trilhão. Faz a conta aí, Rafael. 1,5 trilhão remunerado a mais de 10%, que é essa Selic. Entendeu? Esse dinheiro, pessoal, sai do orçamento federal. É o dinheiro que deixa de ir para a educação, para a saúde, para saneamento, para todas as políticas públicas. E vai para remunerar banco, gerando uma falsa escassez de moeda na economia, porque não tem escassez. O dinheiro está
esterilizado lá no Banco Central, mas ele existe. Né? E ele devia estar aí circulando em empréstimos a juro baixo e tudo mais, mas assim, ninguém controla isso, sabe? O Banco Central fica à vontade. Parece que só a auditoria cidadã, um ou outro, a doutora Hélida Graziani, uma procuradora de São Paulo, volta e meia fala nessas operações do Banco Central, mas é assim, muito pontual quem critica, sabe? E aí que está o verdadeiro rombo do orçamento. Em 2022, por exemplo, foram mais de 200 bilhões de juro saindo do Tesouro Nacional para o Banco Central fazer essa remuneração para os bancos. Mais de 200 bilhões. Isso daria, gente, para dobrar o orçamento anual da educação, dobrar o orçamento anual da saúde, ainda sobrava dinheiro. Então, assim, a atuação do Banco Central é caso de polícia, sabe? É caso de polícia. E, infelizmente, o que a gente viu na última reunião? Até os 4 diretores indicados por Lula votaram lá para manter a taxa. Por quê? Porque eles não mandam nada, gente. Quem manda está acima. É a cúpula do sistema financeiro internacional. O Banco Central brasileiro está ajoelhado diante do BIS, meia dúzia de banqueiros lá na Suíça que se dizem Banco Central dos bancos centrais. Entendeu? Países como Rússia, China, Índia, não se dobram para esse BIS. Mas o Brasil ajoelha, deita e manda pisar em cima. Então, enquanto a sociedade não perceber isso e pressionar, por isso que a auditoria cidadã fica aí repetindo, né? E muita gente até pergunta, você não cansa? Não, ainda não mudou, a gente vai ter que continuar até mudar. E para ver se mais gente também entra nessa onda, né, Rafael? É uma denúncia importante, né? E pode-se contestar o governo, obviamente, né, gente? A reforma tributária, como você tem visto, teve aquela história das carnes, discussões ainda sobre a alíquota. Para onde está caminhando tudo isso, minha cara, na sua avaliação? Rafael, desde o início, nós da Auditoria Cidadã fizemos uma avaliação muito crítica dessa reforma. Primeiro, porque ela foca nos tributos sobre o consumo. Que quem paga tributo sobre o consumo é o consumidor. Tá? É quem, lá na ponta, compra o produto ou o serviço. Essa pessoa, esse consumidor final, é que vai arcar com toda essa carga tributária. Então, toda essa discussão aí que a gente viu dos setores querendo redução, isenção, etc., é praticamente assim, para o produto deles ficar um pouco mais barato, porque, querendo ou não, quem vai pagar no final não são as empresas. As empresas vão repassando aquilo no preço, tanto que imposto sobre o consumo, quem paga é o consumidor, tá? E o que essa reforma fez? Ela simplesmente transformou os impostos sobre consumo cobrados pelos estados, o ICMS, cobrado pelos municípios, o ISS, ela pegou esses dois, ICMS e ISS, e transformou num novo imposto que chama Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O primeiro problema desse IBS é que, quando ele é arrecadado, ele não cai diretamente no caixa dos estados e municípios. Foi criada uma outra instância, Rafael, o tal do Conselho Federativo, que vai pegar esse bolo de tudo que hoje cai diretamente em cada estado, em cada município, vai cair nesse Conselho Federativo, nessa nova instância tributária que essa reforma cria. Então, aquela história de simplificação é mais ou menos, tá? Não é bem assim, não. A coisa está bem complicada.
e criou mais um órgão, tá? E um órgão complicadíssimo. Primeiro, o que significa esse órgão? De cara, significa um desvio do tributo para um outro caixa. O dinheiro, gente, não vai cair diretamente mais nos estados e municípios. Vai cair nesse caixa do Conselho Federativo. E o Conselho Federativo é que vai distribuir. Tá? Então, aí já é um complicador. Né? Ele mexeu também nas contribuições sociais. Outra coisa complicadíssima. Por quê? Nós estamos falando do financiamento da Seguridade Social. Hoje, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, é uma das maiores arrecadações federais. O governo está trocando a COFINS e o PIS por uma contribuição de bens e serviços. Uma nova contribuição. Está trocando uma legislação consolidada por uma nova, não é? E trazendo muitas questões. Muitas questões. Quem está correndo risco de perder? A Previdência. A Seguridade Social. Não é só a Previdência. Previdência, assistência e saúde. Tá? Essa reforma acabou com o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E criou o imposto seletivo, que está sendo conhecido aí popularmente como imposto do pecado. Seria, então, um novo tributo a ser aplicado só sobre bens e produtos nocivos ao ambiente ou à saúde das pessoas. E já começa com um cinismo, porque os venenos, os agrotóxicos aplicados na agricultura, quer dizer, tem alguma coisa mais tóxica do que veneno, Rafael? Tem, né? Veneno é veneno, mata. Veneno agrotóxico não está lá no imposto seletivo, no imposto do pecado. Sabe? Então, gente, olha, tem muita coisa errada. E enquanto a gente vai ter aí uma tributação reduzida, mas vai ter sobre fraldas, que é uma coisa assim, né? Imagina, todos os bebês, né? Todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que precisa, né? Que perdeu ali o controle, precisa usar fralda, quer dizer, é uma coisa de saúde. A fralda é tributada. Na mesma alíquota agora que as armas. Então, a arma também não está lá no imposto do pecado. O que deveriam ter corrigido nessa reforma, que é a abusiva isenção total desses tributos sobre a exportação. De minério, por exemplo. Rafael, olha o que a mineração predatória tem feito no Brasil. Danos ambientais irreversíveis. Né? Matança de pessoas, de rios, contaminação do solo, muitas vezes de forma irrecuperável, como a gente vê até hoje lá na bacia do Rio Doce, em Minas Gerais. Tem áreas lá do rio que é como se o rio tivesse assim pavimentado com aquela substância, com aquele sedimento da mineração. Ali não nasce nada, não dá nada, entendeu? A água contaminada definitivamente. Então, isso aí, essa exportação predatória, com danos irreversíveis para as pessoas, para o ambiente, para todo o planeta, né? Porque o planeta inteiro está interligado. Isso aí continua isento. Não recolhe nada para os cofres públicos. O lucro fica todo com essas grandes corporações.
que exploram o grande agronegócio de exportação e a grande mineração predatória. Fica tudo para as grandes corporações, muitas delas estrangeiras ou multinacionais. Isso tudo está isento, o Estado não arrecada nada, e a gente fica com todo o dano ambiental também. A alíquota, você falou das alíquotas. Não tem nada de alíquota definido, Rafael. Absolutamente nada. A alíquota vai ser resolvida depois, em leis complementares. O que existe agora é uma estimativa, segundo a qual o Brasil vai ter simplesmente a maior alíquota de tributos sobre consumo do planeta. E isso pesa mais sobre os mais pobres, porque quem é muito rico, Rafael, ele destina uma parcela muito pequenininha da sua renda para o consumo. Quem é muito rico, os donos de grandes negócios, os banqueiros, a renda deles, gente, lucro distribuído é isento no Brasil, não paga imposto de renda. Você assalariado aí que ganha de 5 mil para cima, tá na maior alíquota, tá pagando 27,5% na fonte. Tá pagando no mínimo 14% aí de contribuição previdenciária, ou seja, mais de 40% do salário de quem ganha de 5 mil para cima não vem para sua mão. Tá? Ixi, acho que caiu. Vamos ver se volta, gente. Tá com explicações aqui. Travou, agora foi. Foi. Oi, travou aqui alguma coisa. A reforma não muda a pirâmide, né, de cobrança de impostos no Brasil. Proporcionalmente, o pobre acaba pagando mais. Você estava um pouco nesse ponto ali. Exatamente. E a reforma da renda, que talvez não faz isso também, né? A história da reforma do imposto de renda também não muda isso. A pirâmide de impostos se mantém ali proporcionalmente mais prejudicial às pessoas mais carentes, né? Sim, essa não passa, né? A de renda, a de renda não anda. E o governo tinha que ter começado por ela. Por quê? Se consegue o que precisa ser feito, que é colocar rico para pagar imposto, tem um princípio na Constituição Federal, Rafael, que fala da capacidade contributiva. Esse é um princípio básico da tributação. Quem tem mais capacidade contributiva, ou seja, quem é mais rico, quem tem mais renda, é que tem que pagar mais. Porque a desigualdade social no Brasil é brutal. Nós temos um dos piores IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU. Nós temos um dos piores do mundo. É uma vergonha. A distância entre rico e pobre no Brasil é a mais cruel. Porque rico aqui no Brasil é muito rico. Como diz o povo, é podre de rico. Tem coleção de avião, tem iate, tem ilha, tem... E a pobreza aqui atinge a imensa maioria da população. Chega a miséria e fome. Então, é um país assim, onde a injustiça dói. Dói. Quem ainda tem senso de humanidade sofre e não consegue parar de lutar ao ver a injustiça social que existe no Brasil. Então, como é que vai corrigir isso? A via óbvia é pela tributação. É quem está lá no topo tendo que contribuir para esse dinheiro chegar no Estado, para o Estado praticar políticas públicas e melhorar a situação de quem está sem condição digna de vida. Só que aqui no Brasil, essa desigualdade vem se aprofundando. Por quê? Em vez de acontecer essa via óbvia, lucro distribuído é isento, remessa de lucro para o exterior é isenta, não tem imposto sobre grandes fortunas,
as benesses tributárias de redução de juros sobre capital próprio, uma série de aberrações legislativas que existem aqui no Brasil, fora as brechas, né? Legislação nenhuma é perfeita. E como esse pessoal tem muito dinheiro, eles contratam pessoas para fazer planejamentos tributários, que nada mais são do que mapas de sonegação. Esse nome planejamento tributário é uma máscara para um verdadeiro mapa de sonegação fiscal. Tá? É buscar ali onde tem um jeitinho de burlar a lei, onde tem ali uma palavrinha ou outra que dá dupla interpretação, o que esse pessoal faz? Explora aquela brechinha ali e não paga. Basta você olhar os relatórios das grandes empresas, tem o tal do relatório 20, é disponível na internet. Toda grande SA que atua no mercado financeiro, nas bolsas de valores, elas são obrigadas a publicar esse formulário 20. Lá, essas empresas, elas têm lá elas são obrigadas a colocar lá todos os processos judiciais que elas têm. 100% delas, Rafael, pode pesquisar o desafio, e quem encontrar um que não tem, me mostre, por favor, que eu ainda não achei. Todas têm uma pilha de processos tributários em discussão. Além de não pagar, quando são autuadas, vão discutindo em todas as instâncias administrativas e depois ainda recorre à justiça e vão apresentando todos os recursos, até que no final ganham um refis. Sabe? Então, é uma situação que, assim, até hoje nós não tivemos um governo que tenha coragem de falar, chega de farra, pessoal. Vamos colocar as coisas de forma correta. Botar rico para pagar tributo. E, de novo, a reforma que andou foi a do consumo. E vai aumentar. Claro que vai aumentar. Deram aí algumas isenções. Olha, eu estava falando da carga, a estimativa é uma carga de 26,5%, Rafael. 26,5%. Imagina isso para uma pessoa que ganha salário mínimo. Ela não consegue poupar nada. Tudo que ela ganha, ela é obrigada a gastar no consumo, porque senão ela não sobrevive. Concorda? Então, ela vai pagar 26,5% sobre tudo que ela consumir. E aí o governo fala, não, mas vai ter cashback. Para quem que é o cashback? Que é um retorno só para famílias de renda média de até meio salário mínimo. Só vai ter cashback quem tiver comprovadamente numa família que a renda média dessa família, o que é renda média? Pega a renda de quem trabalha e ganha e divide pelo número de pessoas que mora ali. Só quem tiver renda média de até meio salário mínimo. Então, praticamente, é quem está vivendo de Bolsa Família. Que a Bolsa Família aí está a R$600, está um pouquinho abaixo de meio salário mínimo. É muito triste isso, né, Rafael? Então, é uma reforma que deixa muito a desejar, muito a desejar. Nós vamos ter aí novidades estranhas, como a tributação de várias áreas profissionais, né? Está tendo uma grita aí na área de prestação de serviço, porque vai aumentar a tributação dessa área. Vai aumentar também a tributação, estão trazendo uma tributação sobre transações imobiliárias. Compra e venda de imóvel e aluguel. Ô, Rafael, rico aluga imóvel? É muito difícil, né? Geralmente quem aluga é o pobre, que não tem como comprar. Nós vamos ter uma tributação
desses novos tributos aí, IBS, CBS, sobre o aluguel. Então, muito, muito complicado, sabe, o que a gente está vendo por enquanto. E enquanto não vier a definição mesmo das alíquotas, essa discussão ela ainda fica um pouco prejudicada. Vamos acompanhando isso aí, minha cara. Agradeço sua luta, né, guerreira como poucas nesse país, numa área tão importante, e em muitos casos até esquecida pelo campo progressista, que é essa parcela econômica mais fundamental para o país, né? Obviamente. A gente tem que manter o olhar atento a isso. Força nas suas lutas, Isso. minha cara. A gente está aí à disposição também, viu? Só acionar a Bruninha, você volta, assim, sempre que quiser, claramente. Ou a gente vai te chamar também, claro. Muito grata, Rafael. E também, assim, está tudo relacionado, porque essa injustiça na área da arrecadação, ela se agrava mais ainda na hora da distribuição. Porque aí a maior parte do orçamento vai para o sistema da dívida, né? Como a gente já falou aqui muitas vezes, muitos seguidores aqui da TV Democracia já seguem a Auditoria Cidadã também. Eu convido todo mundo para nos acompanhar lá também nas nossas redes sociais. Vale a pena, são coisas que só a auditoria aponta. Eu acho fantástico isso. Assuntos exclusivos, gostamos por aqui também. Minha cara, força nessa semana. Para vocês Tudo também, bom. Rafael. Um abração para você, Bruna, e toda essa gente maravilhosa aqui do canal. Forte abraço. Boa Abraços. semana. Você também. Tamo juntíssimos. Maria Beleza. Lúcia, guerreira como poucas, né? Já vou chamar aqui nosso caro professor Tiago, que está